Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Dicas e instruções objetivas para uma designação de sucesso, o canal de Educação prometeu. E tá aí, gente, o vídeo que eu apresento na tela para vocês nesse momento, com instruções importantes sobre o processo de designação na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. A tela tá desse jeito aí, mas já vou tirar o Tancredo da frente aqui para não atrapalhar. E a gente vai destacar esses pontos que eu marquei em vermelho aí para vocês. Gente, essa instrução normativa é 01, ela é de 2026 e é recente. Ela foi datada está datada dia 13 de janeiro de 2026. E o assunto, gente, são as orientações e os procedimentos referentes ao processo de contratação temporária para o exercício de funções na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais no ano de 2026. E como eu sempre reclamo, não poderia ser diferente aqui, a Secretaria poderia ter emitido esse documento lá atrás, né? Antes de iniciar o mês de janeiro, mas ela, como sempre, deixa para depois, deixa para a última hora e arrebenta todo mundo. Mas está aqui, a informação está aqui do canal de Educação para poder ajudar você que está participando do processo. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Não dá para responder todas as perguntas, né? Mas na medida do possível a gente vai ajudando vocês aí, tá, gente? Mas aí, gente, diante da necessidade de orientar os procedimentos para a contratação temporária de candidatos por exercício de função na rede estadual de ensino e também na superintendência e no órgão central, né, vários lugares aí, SESEC, escola estadual, que o pessoal atua. Aí a SRE, na verdade, não a Superintendência Regional de Ensino, mas a Superintendência de Gestão de Pessoas, ela passa essa instrução aqui importante para a gente poder acompanhar. Claro que eu não vou ler essa parte que cabe à SRE, porque o que cabe à SRE, cabe a eles, a gente não tem nada com isso e vão para frente, porque você sabe que atrás tem gente. Capítulo 2, orientações gerais do processo de contratação temporária. Não será desclassificado o candidato que durante o período da inscrição para o processo de contratação temporária de 2026, então está falando que não será desclassificado aquele que digitou o nome errado, sem que o descaracterize, tá, gente? Uma vez que comprove com a sua identificação. Isso é tranquilo. E comprove a informação que o classificaria acima da ordem que está inserido na listagem geral de classificação por SRE, tá, gente? Se ele comprovar essa informação que o classifica acima da ordem que está inserido na listagem geral, ele não está desclassificado. Aí dá um exemplo aqui, que é o candidato que fez a inscrição, informando que possui matrícula e frequência a partir dos 3 últimos períodos em curso de licenciatura plena, mas aí deu tempo, ele conseguiu o diploma, né, a declaração de conclusão de curso, mas ele entrou na época com o ATL, que é a autorização temporária para lecionar na primeira prioridade, né? Porque são os 3 últimos períodos. Só que o processo demorou, saiu lá, e aí ele apresenta no ato que é algo superior, algo que está acima, né, gente? Que o classifica acima da ordem que está inserida. Ele não é desclassificado. Apresenta no ato da contratação a declaração de conclusão acompanhada do histórico escolar. E lembro, gente, que a declaração ela tem que ser sempre acompanhada do histórico escolar. Aí 380 dias aí, mais ou menos, 380 e poucos dias aí, depois eu vou passar para vocês aí. Mas cuidado que ela também tem prazo de validade, viu? Fica atento aí, tá? Então você colou grau, já tirou ali a declaração, tudo certinho? Até 380 dias, me parece, ela tem que estar valendo aí. Depois disso aí, né, não vale mais essa declaração, porque você tem que apresentar o diploma. Apesar de não comprovar todo o tempo registrado na inscrição, você comprove um tempo superior ao do candidato com classificação subsequente na listagem geral de classificação por SRE. Por exemplo, o candidato está classificado em 5º lugar e informou 520 dias de tempo de serviço. Mas o certo são 500 dias. O candidato classificado no 6º lugar informou e comprova 499 dias. Você entendeu, gente? O certo, né, o acerto aqui do tempo de serviço do classificado em 5º, ele não vai trazer alteração na listagem
sem prejuízo ao que está posicionado no sexto, pois possui mais tempo de serviço que o subsequente. Sendo assim, o candidato classificado em quinto ele não será desclassificado. Agora tem um outro exemplo aqui que é o seguinte, ó. Candidato classificado em quinto lugar, ele informou como tempo de serviço 520 dias, sendo que o correto, na verdade, são 500. O candidato classificado do sexto comprova 501. Opa! Né? E o sétimo, 498. No momento da contratação temporária, mesmo que o candidato, o classificado em sexto lugar, não esteja presente, o classificado em quinto ele não pode ser contratado, gente. Ainda que possua tempo maior que o sétimo, pois alteraria a classificação geral para SE. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas são exemplos práticos que nós estamos trazendo aqui, tá? Nesse informe aqui da Secretaria. O candidato que participar das rodadas de contratação temporária online, gente, e não comparecer na apresentação presencial, não precisa se preocupar, tá, gente? Porque ele pode participar do processo presencial, ele não toma balão. Ele só vai tomar balão se ele for lá no online e assinar o contrato e não comparecer para entrar em exercício. Aí vai tomar um balão de 30 dias. Antigamente era 90, hoje são 30 dias. Ele não entrou em exercício. É só pegar a resolução lá que trata sobre essa questão. Mas vamos supor, você foi designado online, tá lá, chegou e-mail para você, você não compareceu? Eu vou esperar a segunda rodada. Não, se você não for na primeira, você já perdeu a segunda rodada online. Não se preocupar com isso não. Mas você não perde as presenciais, tá? Presenciais você pode participar normalmente. Que às vezes sai online ali para você, mas não é a escola que você queria, você vai tentar presencial. Isso acontece, tá, gente? Porque assim, o diretor depois ele escreve lá que o candidato não compareceu. Não tem prejuízo para você, candidato. Não tem balão, não tem nada. Acabaram de me ligar perguntando sobre isso. Então tá aqui no item 2. Na ocorrência de situação de acúmulo comprovadamente ilícito, gente, aí não, né? Se é ilícito, está contrariando os princípios constitucionais, a contratação temporária, é claro que ela não pode ser efetuada. Aí eles colocam duas observações aqui, ó. Nas situações que envolvam outras esferas administrativas, mas que já foram julgadas ilícitas, a contratação temporária também ela deve ser impedida, tá? Ainda nessa situação, quando for lícito a SRE e a unidade, a escola poderão solicitar uma declaração do servidor informando que não teve acúmulo julgado ilícito. Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal que eu estou falando de acúmulo de cargo, gente, ele existe. Tá? Porque se você pegar um cargo e tiver em cima do outro, não adianta não, ué. Não pode ter incompatibilidade de horários. Se tiver compatibilidade de horário, não tem problema. É o decidido lá do STF. Outro serviço de qualquer natureza. Agora, se um bate com o outro, é lógico que tem um acúmulo aí que é ilícito. Atentar para a situação de incompatibilidade de horário, para candidato contratado no processo online e de superintendências distintas, viu? Fique esperto aí, porque tem gente que pega a designação de manhã e pega na outra superintendência de manhã. Aí não dá, gente. É incompatível o horário dos candidatos. Então fica atento nisso aí. Bom, os dados do endereço têm por objetivo subsidiar a localização do servidor quando necessário, cabendo a alteração do comprovante sempre que ocorrer mudança de endereço. O candidato ele deve apresentar um original do comprovante de endereço atualizado no seu nome, tá, gente? Em conformidade com a Lei Federal 715/83, que dispõe sobre prova documental. O documento ele deve estar no nome do candidato. Caso não esteja, poderá comprovar a ligação de parentesco com a pessoa que está com o nome do comprovante apresentado. Por exemplo, se é casado, vai lá, apresenta a certidão de casamento. Entrega a comprovante de endereço, por exemplo, o nome do esposo ou da esposa, né? Mas você tem ali o comprovante de casamento ali, que vocês estão juntos ali, tranquilo, tá bom, gente? Candidato que não possui comprovante de endereço, ele, no seu nome, pode declarar seu endereço conforme previsto nos editais vigentes, tá? Ele poderá declarar seu endereço conforme previsto nos editais vigentes. Comprovando PIS/PASEP, o candidato poderá apresentar como documento comprobatório que conste o número, entre outros, cartão do PIS, contra-cheque, aquela via única emitida no portal do servidor, tá, gente? Ou aquele do MG Cidadão lá, né? Tem o aplicativo do MG também, né? Extrato do PIS, apesar de que não está aqui, mas está aqui, ó. Portal do servidor. Extrato do PIS, extrato bimestral do FGTS, consulta do trabalhador de sua conta vinculada no âmbito da Caixa na internet. Carteira de trabalho e previdência social, também vale, tá? Bom saber, né? RG, cartão do cidadão, cartão Bolsa Família. O
candidato poderá apresentar a declaração de que não possui também o PIS/PASEP. Então, assim, ó, comprovação do PIS/PASEP, o candidato poderá apresentar como documento comprobatório que consta o número, dentre outros. Todos esses documentos aqui. Porque no contra-cheque tem lá o PIS, né, gente? E, se ele não tiver, uma declaração de que não possui. Vamos passar aqui. Isso aqui eu não vou falar, porque aqui são as designações que são excetuadas, né, ao processo online. Ou seja, que serão obrigatoriamente presenciais. Eu já falei hoje um vídeo pela manhã, qualquer coisa você vai lá e assiste, tá, gente? Mas o que vai ser, que não vai ser online? Essas aqui, ó, indígena, prisional, APAC. Inclusive eu falei APAI, né? APAI não, é APAC. Sistema prisional. Sistema socioeducativo quilombolas, campo localizado em área de assentamento, escolas que mantêm parceria com o SEE, conservatório estadual, educação profissional, SESEC, Escola de Educação Especial, tá, gente? No que tange as funções excetuadas no processo de escolha online. E aí segue aqui, temos uma questão também lá, que é esse cronograma, eu também apresentei ele para vocês, não vou ler agora, porque tem um vídeo anterior, mas qualquer coisa você para o vídeo e dá uma lidinha aí, ó. Tá, gente? Esse é o cadastro de vagas online, né? Que vai... das vagas excetuadas do processo de escolha online, não é o cadastro online, não. Me desculpe, só fazendo a correção aqui. Isso aqui são as vagas excetuadas no processo de escolha online. Aí o pessoal tem que cadastrar essas vagas no SysADP, que é o sistema onde insere a vaga, para gerar os editais, para que a gente possa fazer as designações, tá? E aí segue o vídeo aqui com mais orientações. Inspeção fazendo o serviço dela, que é de analisar e deferir, ou não, né? Mandar corrigir, voltar, corrigir, 13 até dia 19 do 10, do 2 de janeiro, quer dizer. E dia 20 a dia 30 vai ser as designações presenciais para essas que são exceção que eu acabei de ler agora. 2 do 2 é o início da contratação das vagas não preenchidas pela segunda rodada online, inclusive as vagas exclusivas de itinerário formativo, vaga das atividades integradoras e demais vagas remanescentes, ou seja, aquilo que não foi preenchido lá no online, aquilo que não foi preenchido das vagas que excetuam o processo online, a partir de dia 2 de fevereiro, nós teremos então essas designações presenciais, muito provavelmente nas escolas, nas superintendências, porque eu acredito que no dia 2 do 2 nos polos já aconteceram, tá, gente? Porque é o dia em que o diretor tem que estar na escola para receber os servidores, né? Vai ser o primeiro dia escolar do ano 2026. Lembrando que letivo é dia 4 de fevereiro. Vamos continuar aqui com o vídeo, porque aqui, ó, nós temos informações para todos vocês. A contratação temporária de candidatos por meio do sistema online, ela foi processada para o exercício das funções do magistério e também do quadro técnico administrativo. Para a definição do quantitativo de vagas das unidades de ensino, observou-se algumas coisas aí, ó. Isso aqui eu não vou ler. Passa para frente porque a gente tem que andar. A contratação temporária online, ela foi processada em rodadas de distribuição de vagas, conforme cronograma disposto nos editais 9 e 10. Tá, gente? Foi processada, não, será processada, né? Estou gravando o vídeo ainda. Vamos dizer que o resultado sai dia 16 agora, né? Sexta-feira, mas hoje é quarta-feira que estou gravando o vídeo. Então vamos lá, dia 14 de janeiro. O processo de contratação temporária online, gente, ele ocorreu nas funções abaixo descritas. Então, se eu apresentei agora há pouco as funções que foram presenciais, que serão presenciais, que não foram online, e essas que são as que acontecem agora online. São todas essas funções aí, ó. Analista de educação básica, ATB, ASB, analista educacional inspetor de escola, especialista, professor de educação básica, regente de aula, regente de turma, professor eventual, professor para o ensino e uso da biblioteca mediador de leitura. Isso tudo é online. Agora, aquilo que não foi preenchido aqui no online, gente, ainda tem vaga, vai para o dia 2 de fevereiro presencialmente, né? Diretamente nas escolas aí. Na rodada inicial, foram disponibilizadas as vagas passíveis de preenchimento a partir da vacância registrada por finalização da prorrogação dos contratos. No campo observação de cada vaga constou a data do início do exercício. O candidato na escolha da vaga verificou se a data de exercício na unidade escolar era compatível com a vaga atualmente ocupada,
se for o caso, para não gerar aquela chamada acumulação em lista que eu falei agora há pouco para vocês. Na rodada subsequente, ocorreu a disponibilização das vagas ofertadas na rodada anterior, que não foram preenchidas em decorrência da não comprovação das informações prestadas pelo candidato selecionado, ou no caso do candidato que não aparece, né, gente, em tempo hábil, ou mesmo não quer, abriu mão, não vou lá pegar essa vaga online, não. E aí foi aquele cronograma que vai ser disponibilizado, já era para ter sido disponibilizado, não foi ainda. No item 8, ao servidor contratado temporariamente na rodada inicial do processo online e dispensado da função em decorrência de provimento de vaga, nomeação, movimentação de pessoal, será assegurada nova participação na rodada subsequente, porque aqui, gente, não é culpa do servidor. Uma coisa o servidor não quer, ele não quer mais aquela escola na primeira rodada e vai participar presencialmente, ele perde a segunda rodada online, porque ele não quis, porque ele não foi, entendeu? Ele vai poder participar presencial. Mas outra coisa é o servidor que pegou na primeira rodada online, chegou na escola, não tem jeito não, porque veio um servidor para cá, removido. Porque veio um servidor para cá. Eu não sei por que isso acontece, tá? Já falei 1 milhão de vezes que essas movimentações têm que acontecer em dezembro. Em dezembro é que tem que ter movimentação, não tem que ter movimentação em janeiro, não. Isso é o maior absurdo que tem. O que eu estou falando é que a Secretaria de Educação ela devia criar uma forma de fazer a movimentação em dezembro. Para o candidato, né, no caso o servidor efetivo aí, que está movimentando, ele já sabe que em janeiro, ou melhor, em fevereiro de 2000 e do ano subsequente, ele vai assumir na outra escola. Mas isso tem que acontecer no final do dia, no período final dos dias escolares aí, né, de dezembro, até 31 de dezembro resolve esse negócio, acaba com esse trem. Entendeu? E aí resolveu o problema, porque você já sabe, nós já sabemos de antemão quem é que vai para as escolas no outro ano. Não, eles deixam para processar o negócio, vai ser publicado uma lista agora dia 31 de janeiro, pega todo mundo de surpresa, aí o candidato aparece na escola e ele é prejudicado. Por quê? Porque chegou um servidor efetivo e não pode fazer nada. Ele, você vai poder participar da segunda. Mas é um absurdo um negócio desse. Você pode fazer o negócio lá atrás para não prejudicar, até para facilitar o processo, para organizar o quadro pessoal. Não sei porque que até hoje não apareceu um gênio para resolver isso. Porque tem gênio para tudo quanto é problema no Estado. Toda hora tem um gênio para dar as ideias mais mirabolantes. E, curiosamente, são aquelas pessoas que menos ficam em escola, né? São as pessoas que não trabalham dentro de escola e ficam dando pitaco em tudo. Aí fica falando assim em reunião, porque eu já fui professora, porque eu já fui diretora, porque eu já fui diretor de escola, tipo assim, eu já fui. É igual político quando vai aumentar salário de professor, fala que tem avó na família que foi professor, que o pai já foi professor, que a mãe foi professora. Todo mundo foi professor nessas horas, mas ninguém faz nada para melhorar a realidade da educação. Essa que é a grande questão. E é um absurdo por que acontecem essas movimentações em janeiro, final de janeiro, aí o candidato toma ferro. Se a palavra mesmo é essa mesmo, tá? Dança. Todo ano isso acontece e não há secretário de educação que mude isso. Nós tínhamos um secretário que foi diretor de escola, não resolveu isso. Agora nós temos um secretário que veio lá do Pará, também não vai resolver isso não. Não resolve, não adianta, não resolve. Entendeu? É preciso alertar. Vocês têm que assistir mais o canal de educação, né? Essa que é a grande questão. Vocês têm que aprender mais aqui no canal de educação. Aprender a ouvir, ser humilde, entendeu? E falar assim, eu vou fazer a mudança porque o canal de educação está pedindo, porque afinal de contas é bom. E não tem sindicato também que resolva isso. Duvido que o sindicato já pleiteou isso. Já pleiteou? Coloca nos comentários aí. Entendeu? E se pleiteia também não adianta, porque vai bater de frente com o governo não aceita nada. Nós acabamos de ver uma decisão aí, gente, do governador Romeu Zema vetando uma lei importante aprovada aí pela Assembleia Legislativa que trata sobre promoção e progressão nas carreiras dos servidores universitários. Ela foi vetada pelo governador. Qual era a situação da lei? A lei era importantíssima porque ela ia dar para os servidores que tiveram ali a formação de mestrado e doutorado, a partir do momento em que formou, pegou o diploma, concluiu, pegou o diploma e imediatamente já pode entrar com pedido na secretaria, porque ele ia receber com mestrado e doutorado. Ia ficar aquela novela de gastar 5, 10, 15 anos para você receber um mestrado e um doutorado, não. Foi vetado pelo governador. E assim serão outros projetos de lei que estão tramitando na Assembleia Legislativa que tratam sobre promoção por escolaridade. Essa novela, ela só vai acabar quando você sair do Estado, quando você sair da educação.
Eu já percebi uma coisa, para melhorar, o melhor é sair. Sai da educação, é a melhor situação. Porque não vai melhorar nunca. Nós vamos ficar aqui 20 anos na educação, né? Eu mesmo já tenho quase 30 anos de educação, e a gente tá vendo isso aí, a vida toda foi essa novela. Ninguém muda. Vamos seguir aqui porque tem mais informação para passar para todos vocês. E aí, pessoal, segue o vídeo aqui, né? Bom, enfim. Aí o servidor pode participar da segunda rodada, viu, gente? Online. Do processo de contratação temporária online. O candidato ao processo de contratação temporária para a função de AEB, ASB, ATB, ANE, especialista, PEB, aula, regente de turma, eventual PEUB, efetuou a escolha de vagas no período das 10 horas do dia 2 de janeiro até as 17 horas do dia 8. Vocês fizeram isso, não fizeram? Fizeram. Aí vocês vão entrar lá no site ceagep.educação.mg.gov.br, usa o CPF login e vai descobrir lá a sua situação, né? Como vai consultar suas escolhas de vagas, tal, enfim. O candidato selecionado no processo online receberá no e-mail, que foi cadastrado no ato da sua inscrição, a informação da unidade de exercício em que deverá se apresentar. Ele vai ter que apresentar a documentação comprobatória, que o canal da Educação vai fazer um vídeo falando sobre documentos. Vocês querem que eu faça mesmo? Eu faço, em conformidade com os editais 9 e 10. Caberá recurso contra resultado do processo online, a partir do resultado da atribuição de vagas da segunda rodada, observados dispostos nos editais 9 e 10, tá, gente? Caberá recurso contra resultado do processo online. Presta atenção nisso, que o recurso está logo embaixo no capítulo 5 aqui. A direção da unidade poderá elaborar o cronograma próprio, observando as datas estabelecidas, para definir o horário de comparecimento dos candidatos selecionados na rodada inicial, garantindo a atribuição conforme a ordem de classificação. Lá na escola onde eu trabalho, pode chegar a qualquer hora no horário combinado lá, que a secretaria, porque que a gente preenche o contrato, analisa a documentação e preenche o contrato. Tem negócio de cronograma não. Chegou, a gente preenche na hora. Tá certo, pessoal? E assim é a orientação que nós vamos dar lá. Na escola em que a gente trabalha. Caberá à SRE acompanhar e publicizar em conjunto com a unidade escolar nos meios de comunicação disponíveis. E o candidato selecionado na rodada inicial de atribuição de vagas deverá comparecer na unidade escolar para a qual foi encaminhado em data e horário de acordo com o cronograma estabelecido. Tá, gente? Muito bem. Vamos acompanhar aqui os recursos. Tá, gente? Recurso está aqui. Eu não vou ler. Tá, gente? Qualquer coisa, você para o vídeo aqui para a gente ser mais objetivo aqui. Mas está aqui, ó, item 1, 2, 3 e 4, que é a questão do recurso. E aí vamos direto das disposições finais, porque tem algumas informações importantes aqui, ó. A SRE e a unidade escolar não estão autorizadas a proceder à reclassificação dos candidatos. Tá, gente? Candidatos. Alertamos que o prazo de divulgação do edital terá antecedência mínima de 6 horas. É assim, primeiro edital 6 horas para a gente divulgar a vaga, e o segundo e o terceiro 1 hora. E a partir do quarto, a qualquer tempo até preencher. As vagas deverão ser aprovadas tempestivamente, atentando para alteração de vigência do exercício e, claro, os procedimentos de autorização e divulgação do edital com antecedência mínima de 6 horas do horário previsto, enfim. Entre 22 horas da noite, tá, gente? 6 horas da manhã não pode ser computado dentro dessas 6 horas aí, não pode. Não pode, tá, gente? Fica atento aí. Então não pode contar esse horário, não. Tem gente que às vezes coloca, fazer aqui esse horário rapidinho para poder designar logo cedo para... Vocês entenderam para quê, né? E aí tem o primeiro edital aqui, 6 horas. O segundo e o terceiro eu já falei. Prazo mínimo de 1 hora. E a partir do quarto será imediato. Encerrando o vídeo aqui, nós temos mais 1, 2, 3, 4 itens. Informamos que para as funções previstas para contratação temporária online por sistema informatizado, dessas funções aqui, ó, tá, gente? Ficaram excetuadas as vagas para a escola Sistema Prisional APAC, as escolas que atendem o sistema socioeducativo. Tudo eu já li, gente. Porque essas serão o quê? Presenciais. O candidato à função do quadro técnico e administrativo, AEB, ASB, ATB, que escolheu vagas e, no caso de possuir contrato com término, isso é importante, até 31/3/2026, precisará solicitar dispensa para assumir a vaga escolhida em conformidade com a data de início do exercício. A unidade escolar deverá cadastrar a dispensa no código 7552. Isso aqui é coisa da secretária escolar lá, tá, gente?
Eu mesmo não domino muito isso aqui não, mas a Daniela entende bem isso aqui. O candidato que optou por concorrer às duas admissões de PEB para atuar na mesma unidade escolar que oferte educação integral, obrigatoriamente deverá assumir as duas admissões, condicionado à disponibilidade de vagas, à licitude, à compatibilidade. Caso contrário, a unidade deverá verificar a correta justificativa e não atribuir vaga ao referido candidato, e este candidato não concorrerá na segunda rodada de atribuição de vagas. Está bem claro aqui, não precisa nem explicar. E o último item, ressaltamos que a inobservância dos prazos e procedimentos implicará transtornos no início do ano letivo e prejuízo ao servidor, e pode ser lesado sem possibilidade de reparação por medidas inadequadas adotadas. Fica atento aí. Assim, reafirmamos a necessidade de empenho da equipe das unidades de ensino no cumprimento das normas. Gente, fazem isso todos os anos, acho que dá tudo muito certo. Está agradecendo aqui atenciosamente, né, a equipe da diretoria de gestão de pessoal do sistema educacional. Para vocês verem que o documento, gente, ele vale para Minas Gerais inteiro, tá? Para não falar que isso aqui é só de Superintendência Regional de Ensino, não. Isso é Minas Gerais tudo. E tá aqui, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa eu voltar lá nesse cronograma aqui, vocês já viram. Deixa eu voltar lá na parte inicial, que aí a gente dá aquele pulinho de gato aqui, ó. Isso aí. E vamos lá mudar a tela aqui nesse momento, né, gente? Porque, afinal de contas, o canal da Educação está trazendo dicas e instruções objetivas para uma designação de sucesso. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Quero deixar claro aqui uma coisa, tá, gente? É a opinião do canal da Educação. Vocês podem não concordar, vocês podem achar que não tem nada a ver com o que o canal está dizendo em relação àquelas observações que havia feito. Não é crítica a ABC não, tá, gente? É só um posicionamento do canal da Educação em relação aos processos de movimentação em Minas Gerais. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e que Deus te abençoe.